Agora, basicamente, vamos começar a nossa explicação de luz e sombra ou a nossa aula, né? Usando esse produto da Imperador Alimentos, que é SketchUp. Então, pra gente poder começar, porque eu não quero ficar enrolando muito, eu quero ensinar vocês, cara, já direto, sabe? Então, pra não enrolar muito, nós vamos vir em brush, tá? Nós vamos fazer um fundo agora, um fundo que realmente tenha contexto com o nosso objeto, algo que vai dar um pouco mais de brilho ao nosso objeto. Então eu vou pegar a cor mais escura dele, porque se eu pegar a cor mais clara dele já vai ficar, o objeto vai ficar meio que quase que similar ao fundo, então eu vou pegar uma cor mais escura. Então, para eu poder pintar isso tudo de uma forma mais rápida, que poupe o seu trabalho no Photoshop, que é uma coisa que a gente tem que ter muito, é isso, em vez de eu ficar fazendo lá e tal, deixa eu só aumentar a opacidade aqui. Em vez da gente ficar fazendo aquilo lá assim, ó, pintando tudo, nós vamos lá, damos Alt, Delete, e ele já faz toda a pintura do fundo, que a gente não precisa ficar, né, perdendo tempo pintando tudo isso aqui. Tá? Ou selecionando certas coisas que normalmente a gente tomaria muito tempo também. Tá? Atalhos, aprendam, atalhos são mega importantes no Photoshop, para você poder fazer todo o seu projeto. Use atalhos, porque ele te ajuda muito. Atalhos, organização, tá? Transformar todas as camadas em grupos que você for construir é muito importante, porque caso tenha um erro, você vai direto, já sabe onde tá, não fica aquele embaraço de camada que é péssimo. E outra, imagina se você tiver que mandar o PSD para um cliente, o cliente olha e fala, meu Deus, que pessoa desorganizada, né? Então vamos lá. Fizemos o nosso fundo, agora a gente vai tentar trazer uma luz, tá? Então a luz é o seguinte, luz e sombra. Luz e sombra, o que faz e forma uma sombra? É o direcionamento de uma luz. Então, se temos uma luz vindo direcionada daqui, logo a nossa sombra estaria por esse lado, né? Então nós faríamos a nossa sombra aqui, e lógico que teria um rastro, enfim, do objeto, uma sombra do objeto à esquerda. Então se a luz vem da direita para a esquerda, nossa sombra, né, estaria atrás desse objeto. Mas eu quero fazer algo mais interessante, porque como eu vou postar esse projeto no feed, eu acho que vocês vão curtir também de fazer. Então a gente vai jogar a luz atrás do objeto, que é o mais top ainda, e vai ficar top isso aqui. Então nós vamos fazer o que? Vamos aumentar o brush. Para quem não sabe aumentar o brush assim como eu estou aumentando, tá? Você aperta a tecla Alt, seleciona o botão direito do mouse ou da sua caneta, tá? Da mesa digitalizadora, e você arrasta para a direita e ele aumenta, arrasta para a esquerda e diminui, tá bom? E aí vamos aumentar um pouco maior que o objeto para nós trazermos um pouco mais de ambientação. Essa luz vai meio que, né, encorpar o nosso objeto. Então vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar numa camada abaixo que nós vamos chamar de luz, tá? Ó, não muito, porque eu quero o quê? Eu não quero trazer muito aqui embaixo, porque eu quero trazer uma identificação de que ele está no chão. Então nós vamos criar um fundo, vamos criar todo um negócio. Cada passo a passo que a gente vai fazer, vocês vão curtir muito. A gente vai fazer uma aula de passo a passo de como montar esse projeto. Então essa aula de agora vai ser luz e sombra, tá? Porque eu acho mega importante vocês entenderem que o primeiro passo para se montar é a gente entender essa base, esse fundamento. Então formando a nossa luz, eu não quero uma luz muito branca igual essa daqui, então não ficaria legal se eu diminuísse, se eu deixasse ela assim também, vocês percebem? Então eu vou colocar essa camada em sobrepor. Olha como que já ficou, olha a diferença. Então a gente vai clicar mais uma vez com o brush para dar um pouco mais de luz e ficar um pouquinho mais iluminado, para a gente poder trabalhar nossa sombra no objeto, tá? Então agora a gente vai trabalhar nossa sombra. Vamos abrir aqui na camada de opções, tá? Vamos vir em exposição. Nós vamos clipar a camada para baixo, ó. Tá vendo? Quem não sabe fazer isso aqui, ou pode clicar aqui, ou pode usar o atalho que facilita muito, que seria Alt, tá? Alt e você meio que passa o mouse entre essa linha, tá vendo aqui? A linha do meio entre as duas camadas. Então você arrasta, segura o Alt e clica, aí ele clipa, tá? Então, ó, vamos diminuir um pouco. O que é interessante? Eu acho interessante vocês entenderem o seguinte. Como então eu saber qual é a luz ou a sombra que vai ficar párea com a minha luz? Tipo assim, vamos mostrar que eu acho que a prática é melhor do que a teoria.
Tipo, ó, eu poderia deixar assim? Não, porque ficaria muito escuro. Porém, se eu quisesse fazer um trabalho onde mostrasse só a silhueta, talvez eu poderia fazer assim. Mas como não vem o caso, nós temos que entender que a quantidade de luz que entra é a quantidade de sombra que tem. Então ela não vai formar uma sombra muito forte se ela não tem uma luz muito forte. Então a nossa luz ela é um pouco sutil, é mais suave. Então a nossa sombra também vai ser suave. Então nós vamos passar aqui entre 1,93, quase 2, mas eu vou deixar entre 1 e pouco aqui, ó. 1,93 está ótimo. Então agora a gente vai começar a fazer o quê? Nós vamos diminuir o nosso brush, lembrando do atalho que eu ensinei para vocês, tá? E aqui, ó, nós vamos começar a passar nas arestas. Por quê? Porque é onde a luz vai encorpar o nosso objeto. Quando a gente recebe uma luz dentro do nosso objeto, ela encorpa. Então ela fica entre as arestas, que dá essa sensação de volume, né? De encaixe, quando o nosso produto está encaixado. Então nós vamos começar a fazer aqui, ó. Passar de leve, bem tranquilinho, ó. Sempre nas arestas, gente. E o mais legal, tenta sempre entender. Acho muito importante, uma coisa que eu fazia muito era pegar o objeto, o flash do celular e focar nele assim, ó, para ele poder ter aquela, para eu poder entender como que funciona a luz do objeto. E muitos objetos, por incrível que pareça, não formalizam o mesmo trajeto dele. Que é muito louco isso, cara. Isso que é massa de você entender. Quando você pega essa ideia, quando você for fazer os projetos, você vai ver como é que você vai ficar. E sombra não é só importante para quem quer fazer manipulação de imagem. Sombra é importante até para quem faz e-commerce. Quem tem que tirar o fundo, deixar só o objeto do produto e fazer uma sombrinha, né? Básica, como se ele estivesse num plano de fundo infinito, né? Para fotografia, que normalmente é o que os fotógrafos usam. Então, ó, vamos lá. Vamos passando sempre nas arestas, deixando cada vez mais iluminado, tá? Vamos lá, ó. Uma coisa bem importante também é deixar ela bem certinha, tá? Não tem que deixar, tipo, assim, ó. Pelo amor de Deus, não faz umas coisas dessa, não. Detalhe, gente, é muito importante vocês prestarem atenção nos detalhes. Os clientes gostam, as pessoas gostam. É isso que chama atenção. É o diferencial. Você tem que ser diferente, cara, enquanto você for fazer. Então, ó, vamos trazer um pouco mais de luz. Beleza, olha só que top. Olha como o nosso projeto já tá ficando. Olha a diferença já, ó. Ó. Já dá um volume melhor na nossa imagem. Agora nós vamos para a parte 2, que é o que? Nós já fizemos a nossa luz. A luz encorpando dentro do nosso objeto. Nosso objeto já se encaixou. Mas a gente precisa ainda fazer algo a mais para que ele tenha pelo menos como se ele estivesse em pé num lugar, né? Como se a gente estivesse realmente num fundo de fotografia, né? Então nós vamos achatar, eu já tinha achatado aqui, tá? Mas se quem não sabe, ó, você vem nessas bolinhas aqui e achata o seu pincel, para ele ficar deitadinho assim, tá bom? Achatado. Então nós vamos vir com a cor preta. Cor preta, nós vamos deixar aqui, ó, opacidade 31%, que eu acho que é mega de boa, é muito sutil, não fica forte. Então a gente vai começar a trabalhar o que? A sombra do nosso objeto, como se ele estivesse numa mesa ou em pé em algum lugar, no chão. Então, ó, vamos trabalhar de leve, ó. Tá? Essas luzes em volta, ó, essas sombras em volta aqui, nós podemos tirar, a gente não precisa deixar, tá? Até porque a luz vem em si, ela passa, então normalmente não teria sombra aqui, tá? É essas ideias que vocês precisam ter, isso é mega importante, tá? Esse é o detalhe que a gente tem que entender. Então a gente vai passar, vamos criar uma máscara, tá? Aqui eu vou chamar de sombra 1. Nós vamos criar uma máscara e nós vamos limpar bem de leve aqui entre essas arestas. Vocês estão vendo aqui, ó? Na tangente, galera. Passar sempre na tangente. Não passa, vai tranquilo. Vem sem vontade de querer passar o pincel em tudo, tá? Então, ó. Beleza, nós já fizemos a nossa sombra basicamente. Deixa eu só ajustar um pouquinho. Acho que assim ficou bom. Interessante, fizemos agora a nossa sombra. Agora nós vamos fazer a nossa sombra 2, que é a sombra da onde a luz reflete no objeto e cria, né, a nossa sombra do objeto. Que normalmente é o que eu falei para vocês, ó.
Ah, mas a sombra ficaria do formato do objeto? Não, é isso que eu falo. Faz o teste aí em casa. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pega o flash do seu celular, pega um objeto aí de qualquer jeito, de qualquer forma, coloca a luz centralizada atrás e vê como a forma da sombra se faz, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, a sombrinha daqui, usando a nossa linha, tá? Ó, vamos criar a sombra. Criando a nossa sombra, nós vamos fazer agora o que? Alt Delete. Lembra que eu ensinei para vocês? Com a cor preta, Alt Delete. Ele já comprime tudo, ele já complementa tudo. Agora nós vamos vir aqui, ó, para deixar, vocês percebem que tá muito seco, né? Tá muito nítido que essa sombra tá aqui. Mesmo se eu diminuir a opacidade, tentar deixar mais sutil, ainda fica muito fake. Então, pra gente poder deixar essa sombra um pouco mais realista, nós vamos vir aqui, ó, em filtro, desfoque gaussiano. Nós vamos trabalhar aqui com os pixels, os raios, né? Então, ó, eu vou tentar deixar o máximo desfocado nas beiradas. Eu não quero que isso aqui fique muito forte. Então, ó, percebam que já começou a dar uma mudada já. Lembrando, a nossa sombra vai variar da força da nossa luz, tá? Percebam isso. Então, se a luz fosse muito forte, a sombra seria muito forte, tá? Então, é basicamente isso aqui que vocês têm que entender. Nossa sombra é sutil porque a nossa luz é sutil, não é uma luz muito forte, tá? Então é isso, gente, olha só que top. Nós já conseguimos fazer algo totalmente diferente, ó. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, ó. Ó, vou passar um pouquinho pra cá pra vocês verem e vou mostrar. Peraí, perdão. Vou pegar só o objeto. Ó, olha a diferença que já tá. Olha como já tá mais encaixado. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês entendam que sutileza é importante. Menos é mais, galera. Aprendam. Menos é mais. Então a gente consegue trazer aqui algo que vocês já vão aprender, já vão ficar treinando pra caramba aí, cara. Pega isso aqui, treina até a próxima aula, porque a gente vai continuar isso daqui e vai deixar ela top. Vocês vão aprender, cara, como formalizar uma arte, uma manipulação de imagem que vocês vão curtir pra caramba. Eu acho que é mega importante isso, vocês também serem críticos de vocês mesmos, tá? Falar, não gostei, vou fazer de novo. Se tiver dúvida, manda pra mim. Eu olho o projeto de vocês, a gente vai conversando junto, tá? Eu tô aí pra isso. Então, basicamente a aula de hoje é essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Ativa o sininho, porque vai vir mais aulas como essa daqui, tá? A gente vai finalizar esse projeto ainda, tá? E é isso, galera. Fica com Deus, tamo junto e só vai!